Terminou agora, à meia-noite, o prazo para as defesas apresentarem novos embargos de declaração no julgamento da trama golpista. A depender do conteúdo desses embargos, eles podem nem ser examinados, o que encerraria o processo e daria início à execução das penas por tentativa de golpe de Estado. Os advogados de Bolsonaro não entraram com os segundos embargos de declaração no Supremo. Já em outra ação envolvendo Jair Bolsonaro, a de coação a autoridades brasileiras do Judiciário e do Executivo, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade manter o ex-presidente preso por risco de fuga. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que o ex-presidente violou a tornozeleira eletrônica de forma dolosa e consciente. Com a decisão da primeira turma, o ex-presidente Jair Bolsonaro segue preso numa sala especial na Superintendência da PF. Nesta segunda, pela manhã, um cunhado do ex-presidente chegou carregando uma caixa. Depois, Bolsonaro recebeu a visita do advogado Paulo Bueno. Jair Bolsonaro está preso desde sábado por risco de fuga e por tentar romper a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda. Nesta segunda-feira, os 3 ministros da primeira turma concordaram com a decisão de Alexandre de Moraes. O relator foi o primeiro a votar. Alexandre de Moraes afirmou que não havia dúvidas sobre a necessidade de converter a prisão domiciliar em preventiva para a garantia da ordem pública. Na decisão, ele citou a conclusão, em setembro, do julgamento por golpe de Estado e o prazo para o fim dos recursos. Moraes lembrou que Bolsonaro foi condenado pela primeira turma a pena de 27 anos e 3 meses, em regime inicial fechado. E que, em razão da iminência do trânsito em julgado, o encerramento do processo e início da execução da pena, verificou-se a adoção de estratégia para possibilitar a fuga do ex-presidente, para ele se furtar à aplicação da lei penal. Moraes destacou que 2 fatos fundamentaram a prisão preventiva. O primeiro, a convocação de uma vigília feita por um dos filhos do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, do PL. Segundo o ministro, tal fato tem o condão de gerar um grave dano à ordem pública e que, considerando as técnicas empregadas por integrantes da organização criminosa, o tumulto nos arredores da residência do condenado poderá criar um ambiente propício para a sua fuga. Em relação a esse ponto, o relator citou 3 deputados do PL, Alexandre Ramagem e Carla Zambelli, já condenados pela Justiça, e o filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro. Segundo o relator, eles se valeram da estratégia de evasão do território nacional, com o objetivo de se furtar à aplicação da lei penal. O segundo fato apresentado pelo ministro para justificar a prisão preventiva foi a violação da tornozeleira eletrônica usada por Bolsonaro. Moraes afirmou que o Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal constatou a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho. Alexandre de Moraes ressaltou que Jair Bolsonaro violou dolosa e conscientemente o equipamento de monitoramento eletrônico e que Bolsonaro confessou a violação da tornozeleira tanto na vistoria feita ainda na madrugada de sábado em casa, onde ele cumpria prisão domiciliar, como na audiência de custódia no domingo, já preso na Superintendência da PF. Nas 2 ocasiões, o ex-presidente disse que usou ferro de soldar. O segundo ministro a votar foi o presidente da turma, Flávio Dino. Dino afirmou que já foram identificados em momentos passados planos de fuga, demonstrando intenção de frustrar a atuação estatal. Segundo o ministro, o próprio condenado, de maneira reiterada e pública, manifestou que jamais se submeteria à prisão, o que revela postura de afronta deliberada à autoridade do Poder Judiciário.
Os ministros Cristiano Zanin e Carmen Lúcia também seguiram o voto do relator pela manutenção da prisão preventiva. Também nesta segunda, a Polícia Federal concluiu a primeira etapa da perícia na tornozeleira de Bolsonaro. Foram examinadas as características físicas e os danos causados ao equipamento. O laudo foi anexado ao inquérito. Segundo a perícia, foi identificada a tentativa de violação por meio de instrumento capaz de gerar calor. Agora, o Instituto Nacional de Criminalística está fazendo a análise dos componentes eletrônicos da tornozeleira. Os peritos também vão usar um ferro de solda no equipamento para saber, por exemplo, o tempo necessário para produzir os danos encontrados no dispositivo.